A atriz Fernanda Torres fez história ao ser a primeira que vence como melhor atriz de drama por Ainda Estamos Aqui, filme do Walter Salles no Globo de Ouro. Tem chances de Oscar? Vamos entender tudo isso com o Pedro Zambarda aqui no Meteoro Brasil. Bora lá! Pedro, tivemos aí uma premiação histórica, né? Primeira brasileira a ganhar melhor atriz no Globo de Ouro. E daí isso, o pessoal que já tava meio assim, ai, sem chance do Oscar. Tem uma lenda Mudou? urbana, né? Ganhou o Mudou? Globo de Ouro, não ganha Oscar, né? Tem essa história que contam aí. Mas é lenda urbana, viu, Sofia? Eu tava vendo até de manhã, tava participando uma jornalista que eu gosto muito do trabalho dela, a Bárbara Demerov. Ela foi colunista de cinema da Vejinha e trabalhou naquele site Adoro Cinema. E ela é jornalista brasileira representante nessas premiações internacionais. E aí eu tava acompanhando também a cobertura dos grandes veículos, assim. E olha, certeza ninguém dá, porque são votos feitos por um júri especializado, tem muita participação da imprensa, tem muito lobby também. E lobby não no sentido ruim da palavra, tá, gente? É óbvio, claro que tem. O marketing desses filmes pesa muito, o dinheiro das grandes produções. A gente tem o caso de uma das produções, a produção francesa que ganhou do Ainda Estamos Aqui no Globo de Ouro. Ela tem uma grana pesada da Netflix, e aí fica meio difícil um filme brasileiro ganhar disso, né? Mas a Folha de São Paulo e o Estadão fizeram textos importantes, e o New York Times também. Eu quero trazer esses três para a gente entender um pouco, e aí queria até te ouvir também, Sophie, e o chat também. Quais que são as chances de Fernanda Torres no Oscar depois do Globo de Ouro? A atriz passa a ser uma das favoritas na corrida, e Ainda Estou Aqui também pode se beneficiar dos holofotes conquistados. O que diz o Leonardo Sanches, repórter da Folha? Passado o furor da vitória em melhor atriz de drama no Globo de Ouro, Fernanda Torres terá mais trabalho do que nunca à frente da campanha de Ainda Estou Aqui rumo ao Oscar. O prêmio aumenta consideravelmente as suas chances, mas o caminho é longo e sinuoso. Este é o momento para ela e o resto da equipe lotarem as suas agendas com eventos, debates e sessões especiais, já que o interesse pelo filme em Los Angeles provavelmente nunca foi tão grande. A exposição de agora é uma munição importante e deve ser aproveitada ao máximo por meio desses compromissos sociais que servem de network. Então, o Walter Salles, que é um banqueiro, vai levar ela para viajar muito pelos Estados Unidos, e aí existe sim uma chance. Não é à toa, Sofia, a gente vê aqui no YouTube, eu recebi o release do Itaú, a Fernanda Torres e a mãe, Fernanda Montenegro, são rostos de uma campanha do Itaú nessa virada de 2024 para 2025. Você deve ter visto nas propagandas do YouTube, chegou a rodar aqui também, porque eles estão investindo pesado. Até porque ainda temos quase 2 meses até a cerimônia do Oscar, marcada para 2 de março. E o desafio principal será manter Ainda Estou Aqui no boca a boca e na mente de quase 10 mil votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em especial dos indecisos. Tem gente que já está com voto formado, mas tem gente que está indecisa. É importante ressaltar que a vitória no Globo de Ouro diz pouco sobre uma indicação e eventual vitória no Oscar. O prêmio serve de publicidade, mas os votos que consagraram Torres não serão convertidos em votos na outra premiação. O corpo de votantes deles é totalmente diferente. Votam no Globo de Ouro 334 jornalistas estrangeiros, incluindo a Bárbara Demerov, que eu citei no começo do corte, que cobrem cinema e televisão americanos, de 85 nacionalidades diferentes. No Oscar, os 10 mil membros são nomes da indústria cinematográfica, divididos em grupos que seguem as categorias da premiação. Há, por exemplo, no ramo dos atores, o dos diretores, o dos técnicos de som e por aí vai. A eles se somam executivos dos estúdios e profissionais de marketing e relações públicas. Quem quer um lobista famoso na votação do Oscar, Sofia, que caiu em desgraça? Harvey Weinstein. Era votante do Oscar, tá? Só para as pessoas lembrarem. Alguns, inclusive, são brasileiros, como Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, e Fernanda Montenegro, colega de elenco e mãe de Torres. A votação para os indicados do Oscar abre nessa quarta-feira, dia 8 de janeiro, e a proximidade com o Globo de Ouro será ótima para os brasileiros. Em meio ao clima de surpresa em relação à vitória de Fernanda Torres,
Muitos que antes deram pouca atenção verão valor no seu trabalho, especialmente com as reações de choque e alegria das suas colegas indicadas, medalhões como Tilda Swinton e Nicole Kidman. Vocês falaram no outro corte da reação das mulheres e foi muito engraçado, né? As diferenças, né? Uma mais menosprezando, a Tilda adorando a vitória da colega. Em 12 de janeiro, a Academia encerra o período de votação para anunciar os seus indicados no dia 17. Na data, as chances de vermos Ainda Estou Aqui indicado a melhor filme internacional e Fernanda Torres em melhor atriz são grandes. As do filme sempre foram, as dela nem tanto. O que aumentou na equação? O fato dela ter ganhado como melhor atriz do Globo de Ouro. Então o nome dela agora está disparado. O filme já não ganhou. E aí eu vou pro texto do Estadão. O Estadão tá mais entusiasmado com isso. E, gente, levando em conta, tá? Eu não tô falando da ideologia desses jornais. É o pessoal que cobre cultura nesses jornais e são pessoas que têm gabarito e que sabem o que estão falando. Vitória de Fernanda Torres aumenta esperança por uma indicação ao Oscar. Reportagem aí da Mariane Morisawa. Somente 2 vencedoras do Globo de Ouro de atriz dramática não foram indicadas ao Oscar, mas a brasileira ainda tem obstáculos em seu caminho. Mesmo perdendo, Ainda Estou Aqui está praticamente garantido na categoria de filme internacional. O Globo de Ouro tem 0 intersecção com o Oscar, ou seja, nenhum votante do Globo de Ouro vota também no Oscar. Só para diferenciar, tá? Falando muito claramente. Globo de Ouro é imprensa, Oscar, indústria. O prêmio dado por cerca de 300 jornalistas e críticos do mundo inteiro é considerado um passo importante na campanha para o Oscar, por dar visibilidade a certas atuações e filmes. Dito isso, a vitória de Fernanda Torres como melhor atriz dramática, por Ainda Estou Aqui no domingo, dia 5, fortalece muito sua busca por uma vaga entre as 5 indicadas à cobiçada estatueta dourada. Muito poucas vezes uma vencedora do Globo de Ouro da categoria não foi indicada ao Oscar de atriz, na verdade apenas 2. Shirley MacLaine por Madame Soulzatska, de 1988, e Kate Winslet por Foi Apenas um Sonho, de 2008. Mas ela foi indicada e ganhou o Oscar por O Leitor no mesmo ano. No caso de atrizes de comédia ou musical, houve 6 ausências de ganhadoras do Globo de Ouro na lista do Oscar. Isso quer dizer que a vaga de Fernanda Torres no Oscar está garantida? Ainda não. A categoria de melhor atriz está particularmente disputada neste ano, com muitas atrizes fortes lutando por 5 vagas, como Mickey Madison, de Anora, Cynthia Erivo, de Wicked, Demi Moore, de A Substância, Angelina Jolie, de Maria Callas, Nicole Kidman, de Baby Girl, Carla Sofia Gascon, de Emília Pérez, e o pessoal tá falando que Emília Pérez tem grande chance de vencer Ainda Estou Aqui no Oscar, tá? É o que falam aí os jornalistas especializados. E Marianne Jean-Baptiste, de Hard Truths, além da brasileira. Fernanda Torres ficou fora da pré-lista do BAFTA, o Oscar britânico, e não tem aparecido nas premiações da crítica. Um dado importante a ser considerado é que, neste ano, pelo menos 3 das 5 devem vir da categoria comédia musical, o que é incomum. Madison, Erivo e Moore parecem bem garantidas na briga, com as outras 2 competindo por 2 vagas restantes. Mesmo assim, a vitória de Fernanda Torres dá um fôlego grande à campanha, mais pessoas vão assistir ao filme, o que pode favorecer também a candidatura de Ainda Estou Aqui no Oscar de produção internacional. O lance é o seguinte, gente, falando de forma bem coloquial e direta, as chances dela ganhar são remotas, as chances do filme ganhar estão ganhando mais força, tá? São essas 2 coisas que eu consigo concluir desses textos na imprensa brasileira. Aí a gente vai para a imprensa internacional no final do ano passado, e aí tem um lobby fortíssimo, né, Sofia? 2 lobbies fortíssimos. Primeiro, o Bolsonaro e o vinheteiro estão dizendo que a vitória da Fernanda Torres é culpa da Lei Rouanet. E assim, a Fernanda Torres está contando com uma resenha positiva do New York Times. E isso pesa muito para a disputa. O New York Times está destacando reflexão profunda e as chances de Oscar para Fernanda Torres com Ainda Estou Aqui. É um texto mais antigo, mas acho legal trazer para cá. O Globo traduziu do New York Times. Décadas após sua mãe perder o Oscar, a atriz pode ter uma chance de ganhar a cobiçada estatueta dourada, com um papel em um filme que desencadeou uma profunda introspecção no Brasil. Visão dos americanos, tá, gente? Fernanda Torres ainda se lembra do dia que sua mãe, a grande dama do cinema brasileiro, esteve prestes a conquistar o prêmio mais desejado do cinema, um Oscar.
Foi um muito simbólico para o Brasil, disse Torres, também uma atriz renomada, para uma entrevista. Quero dizer, o Brasil produziu algo como ela, entende? Foi muito bonito. Há 25 anos, Fernanda Montenegro, hoje com 95 anos, fez história ao se tornar a primeira atriz brasileira indicada ao Oscar. Ela perdeu para Gwyneth Paltrow e o Brasil nunca superou o que considerou uma injustiça. Perdeu para o Shakespeare apaixonado, né? Agora, Torres, com 59 anos, está atraindo atenção em Hollywood, o que pode colocá-la na disputa pela cobiçada estatueta por um papel que despertou uma febre cinematográfica e uma reflexão nacional no maior país da América Latina. Milhões de espectadores estão lotando cinemas para assistir Ainda Estou Aqui, um drama silencioso estrelado por Torres sobre uma família devastada por uma junta militar que governou o Brasil, com medo e violência por mais de 2 décadas. Na semana passada, o filme foi indicado ao Globo de Ouro, na categoria de melhor filme em língua estrangeira, e Torres foi indicada na categoria de melhor atriz, aumentando as esperanças de indicação ao Oscar, e ela ganhou no final das contas. Embora a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, só revele as suas indicações em janeiro, Ainda Estou Aqui é a submissão oficial do Brasil na categoria de filme internacional. Sofia, uma coisa que eu fico pensando, né? A ditadura de 64 foi financiada diretamente pelos Estados Unidos, né? E é uma excelente redenção deles dar um Oscar para esse filme. Longe de ser o suficiente. Longe de ser o suficiente, mas é o mínimo. É o mínimo. Ai. Mas é basicamente isso, gente. E contribui muito a extrema-direita atacando o filme por todos os lados. Tem o CEO da Tectoy, que eu recuperei esse daí, que nas fake news dele, ele atacou a Fernanda Torres. Então, assim, a extrema-direita faz um excelente serviço pro Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar, né, gente? Que é maravilhoso. Nem me fale. Mas enfim, Pedro, eu vou ser bem sincero, eu tô longe de ser uma especialista em cinema, então o meu comentário seria Glória Pires, não sou capaz de opinar. Mas eu vou trazer aqui, agora de manhã eu estava assistindo o vídeo do PH Santos, que é um crítico de cinema e que tem um canal aqui no YouTube, que é muito bom. E ele estava lançou um vídeo hoje de manhã falando justamente sobre isso. Quais são as chances da Fernanda Torres ganhar um Oscar? E ele comenta que aumenta as chances? Aumenta. Mas ele destaca aquilo que você já colocou, né? Que, olha, são públicos completamente diferentes, os votos não são os mesmos. Daí, inclusive, ele faz um histórico de quem ganhou o Globo de Ouro, se ganhou ou não depois o Oscar, e você vê que é bem dividido. Tem algumas que sim, outras que não. Só que daí ele dá uma coisa que eu acho que assim, tipo, baixa um pouco a expectativa, que ele fala, olha, o Critics' Choice e o BAFTA colocaram o filme como candidato, mas a Fernanda Torres não foi nomeada para concorrer ao Oscar ao prêmio de melhor atriz. Então isso vai aguar um pouco, vai diminuir um pouco o gás, porque se ela fosse um e depois o outro e depois o outro, ia ficar no impulso, digamos assim. Como ela não está nesses, diminui as chances. Eu vou falar até de uma experiência pessoal, Sofia. Eu sou muito leigo também, assim, acompanho cinema de cobertura de portal, assim, de pegar mais de fonte... eu era fonte terceirizada, assim, não era o cara que ia atrás dos furos. Mas em games, o meu site participa do júri que faz a premiação do Indie Live Expo, que é um evento japonês muito focado em jogos indies. Então, muito jogo indie que ficava preso na Ásia, a gente contribuía a mídia ocidental para tentar trazer para cá. E, ao mesmo tempo, tinha um lobby muito forte, os estúdios que tinham mais grana, de chegar direto para o site de games e já enviar a chave, enviar informação, fornecer entrevista exclusiva. Então, isso é muito forte. Aqui no Brasil, obviamente, como o meu site é mais alternativo e cobre mais os independentes, eu não entrava numa premiação de... Eu já fui cobrir E3 duas vezes e tive repórter lá também. Mas eu não entrava nas premiações de E3, que aí eram grandes portais que eram financiadas pela Sony, pela Xbox. E aí sempre ganhava, quase sempre, como melhor jogo do ano, algum jogo dessas grandes indústrias.
E é assim, gente, são lobbies, as premiações, eu tô fechado com youtubers como o próprio PH, elas devem ser criticadas, os processos têm que ser cada vez mais transparentes, para as pessoas saberem o que está sendo premiado ali, e o que eu vejo é isso, Sofia, assim, é um chute, mas assim, se eles derem Oscar pro Ainda Estou Aqui, para mim, é peso na consciência e para não dar prêmio para um filme chinês ou para um filme fora do círculo americano. Beleza. Eu vou colocar. Só deixar o comentário de Akada Shidoro aqui. A rinha entre Sonic 3 e Mufasa é mais interessante que o Oscar. Podemos encerrar, Pedro. Podemos encerrar. Sonic Feio deu origem a 3 filmes bons. Olha só que coisa boa. Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais plantão.